Fala galerinha, beleza? Agora que a gente criou a superfície, criou o alinhamento e criou o nosso perfil com o grade, né, que é o nosso perfil projetado, agora nós podemos finalmente começar o processo para a criação de um corredor. E esse corredor é a nossa modelagem efetiva da nossa rodovia. Para a criação do corredor, eu preciso de quê? Eu preciso ter o alinhamento, que é a referência do meu eixo, preciso ter esse perfil criado e agora a gente vai criar nosso assembly, que aí eu posso criar um assembly do zero aqui, ó, nessa função create assembly, clico aqui, dou um nome para ele, rua ou rodovia principal. Isso é uma forma de criar. E eu crio aqui, ó, ele vai criar para mim só o ponto central ali de referência para eu montar esse assembly, né? Ou também, o que eu posso fazer? Eu posso escolher utilizar aqui um assembly pronto. Eu posso pegar aqui, ó, esse assembly aqui, nessa abazinha Tool Palettes, ou Ctrl 3 aqui no tecla de atalho. Venho aqui, ó, clico aqui, e ele já montou aqui para mim um assembly todo pronto. Se eu for criar do zero, como eu tinha feito antes, eu venho aqui em Basic, né? Aí eu tenho essa função Basic Lane, que seria a nossa pista de rolamento, e eu coloco uma de cada lado. Ou, se eu não quiser usar essa aqui, eu posso usar a Basic Lane Transition. Qual é a diferença delas duas? É que uma, ela é fixa, então a largura que eu colocar, ela vai se manter fixa do início até o final. E quando eu venho para essa Basic Lane Transition, é nos casos que eu tenho, por exemplo, uma rua, que eu tenho variação. Então vamos fazer aqui uma rua, por exemplo. Eu tenho uma rua que aqui, nesse determinado trecho, ela tem uma determinada largura de 5 metros, por exemplo. Então aqui vai ser 2,5 para cada lado, ó, 5 metros. E aqui na frente, ela já passa a ter 8 metros. E aí, nesses casos, que eu tenho variação de largura, que pode acontecer em projetos urbanos principalmente, ou em rodovias mesmo, o que acontece? Para eu conseguir fazer esse meu trecho de transição, eu preciso utilizar o Basic Lane Transition, senão eu não vou conseguir fazer essa largura variar. Mas, para esse caso específico, nós vamos usar essa daqui, ó, esse assembly padrãozinho mesmo, que já vem aqui no civil, né? Aqui dos assemblies, ó, eu usei esse primeiro aqui, ó, que seria como se fosse uma via primária. Beleza? Então, qual é o nome que ele está aqui, ó? É justamente esse nome que aparece aqui. Mas eu vou colocar seção da rodovia. Rodovia. Mudei aqui, ó. Já tenho ali o meu nome da minha seção. Beleza? Então vamos lá. Criei ali meu assembly, que é a nossa montagem aqui da nossa seção transversal. Depois que eu crio o assembly, o que eu vou fazer? Aí eu já posso começar efetivamente a criar meu corredor. Venho na função corredor, clico aqui, ele vai pedir para você colocar o nome do seu corredor. Eu vou chamar de rodovia também. Eu gosto de sempre chamar todos os elementos com o mesmo nome. Então, se eu estou fazendo esse alinhamento e o nome dele é Rua 1, eu vou botar Rua 1 em tudo. Se eu coloquei rodovia, coloco rodovia em tudo. Para quê? Para quando eu tiver um projeto com vários elementos desse, eu saber qual é o correspondente de cada um. Então, a gente vai utilizar aqui rodovia. Eu posso fazer um corredor baseado no alinhamento e perfil ou baseado em uma feature line. Então, se eu quiser, em vez de fazer esse perfil, eu posso fazer uma feature line e o corredor vai percorrer essa feature line. Aí, no caso aqui, eu selecionei, né, o nosso alinhamento e o nosso perfil. Aqui, ó, perfil projetado. O nosso assembly, né, e aqui o target surface seria a superfície do nosso terreno natural.
E aí, depois que isso tudo está preenchido, se você estiver utilizando o Civil 3D 2026, essa interface aqui ela é um pouquinho diferente, beleza? Mas aí vai aparecer do lado aqui, ó, essas mesmas opções e aí você preenche e aperta OK. Quando eu faço isso, o que que acontece? Ele abre essa tela aqui. Aqui é a frequência. É a quantidade de vezes que esse meu corredor ele vai repetir a minha seção transversal que eu fiz lá na montagem. Por enquanto eu vou deixar assim. O target é justamente a base de referência que ele vai pegar, então ele vai fazer o quê? Ele vai comparar a altura lá do meu perfil projetado com a altura dessa superfície de base e vai conectar essas duas coisas preenchendo com alguma coisa. E essa alguma coisa seria a nossa movimentação de terra. Então é assim que o Civil 3D ele faz essa modelagem tridimensional. Quando você apertar OK, ele vai aparecer essa mensagem. Você clica OK, ó, e aí ele montou o seu corredor. Só que o corredor, por si só, assim, não é suficiente. Você tem aqui o corredor, ele é como se fosse a forma para você criar a sua superfície depois. Então, esse corredor aqui, ele ainda não está com a superfície criada. Que o nosso objetivo é o quê? É criar uma superfície projetada aqui para ele. Aí, o que a gente vai fazer? Vou selecionar ele, apertar com o botão direito e vou em Propriedades. Nas propriedades, ó, eu tenho os parâmetros do meu corredor, que a gente viu agora há pouco. Tem os codes, que são os estilos de representação dele. Eu tenho as feature lines, que existem nele. Que, na verdade, um corredor nada mais é do que você automatizar uma série de feature lines dentro dele. E essas feature lines, elas ficam conectadas para você conseguir gerar um sólido tridimensional. E aqui nessa aba aqui das surfaces, você vai clicar aqui, ó, e criar a superfície do seu corredor. Nesse caso, eu vou utilizar uma superfície de terraplenagem. Então, eu vou colocar aqui Datum, vou adicionar, aqui eu vou colocar Bottom Links, porque eu quero a parte de baixo da minha seção. E aqui eu vou adicionar as break lines, que é para eu evitar triangulações erradas por fora do corredor. No caso, se eu estiver fazendo uma superfície de modelagem de terreno em que eu queira ter o topo do meu pavimento ali naquela superfície, que casos que eu quero uma superfície assim? Normalmente é quando eu vou utilizar ela para fazer um projeto de drenagem ou rede de esgoto, justamente para eu ver o quê? Para eu saber o cobrimento exato entre o meu pavimento e aquela minha tubulação. No nosso caso, que nós estamos fazendo a parte de terraplenagem, que é a movimentação de terra abaixo do pavimento, então a gente utiliza aqui, ó, Bottom Links. Aperta OK e aí pronto, ó, gerou uma superfície em cima desse corredor. Ó. Então agora a gente não tem mais só a forma, ó, a gente tem a nossa superfície do corredor. Ó. Então aqui, ó, está modelado aqui a nossa estradinha. Beleza? E aí o que acontece? Agora que a gente já tem essa estrada modelada, a gente pode partir para criar nossas seções transversais. Beleza? Aí o que eu faço? Eu venho aqui e crio as nossas Simple Lines. Ó. Vou criar nossas Simple Lines, que são linhas de referência que eu vou utilizar. Aqui no meu corredor, ó, na superfície do corredor, eu mudo para a superfície Datum aqui. Aqui no terreno, no subterrâneo eu deixo terreno natural. E esse aqui eu vou colocar o estilo padrão para 200. O que é isso aqui? É como isso vai ficar representado quando eu estiver fazendo minha seção transversal. Aí aqui, para criar minhas Simple Lines, eu faço tudo de uma vez. Então eu venho aqui, ó, By Range of Station. E aqui, ó, são as configurações da largura dessa Simple Line, que é o que? É basicamente como vai ser a largura da minha seção transversal que eu vou colocar na prancha. Então aqui está 25 para cada lado, mas eu acho muito. Então eu vou colocar o que? Vou colocar 15 para cada lado. Aqui é o espaçamento
entre as minhas seções. Eu vou manter 20 mesmo e dar um OK, ó. E aí ele criou já essas minhas simple lines, beleza? E aí as seções transversais eu vou deixar para o próximo vídeo, para não ficar algo tão comprido, beleza?